pessoal, tô aqui no meu cantinho editando uma entrevista que eu fiz hoje à tarde com o professor de natação da academia que a gente frequenta, pra colocar um pouquinho de informação a mais no post dessa semana, que fala sobre crianças e esportes. Eu quis dar uma satisfação pra vocês do porquê que o vídeo está da forma que ele está. Eu estava na seguinte situação quando fui gravá-lo. O professor só podia naquele horário e eu não encontrei ninguém para segurar a câmera pra mim. Minha enteada estava comigo em casa e ela se ofereceu para ir gravar. E ela é uma grande incentivadora do blog. Eu achei muito fofo, muito bonitinha a iniciativa dela. E aceitei, lá fomos nós gravar a nossa entrevista. Só que a minha câmera girl, ela não tem muita experiência, ela tem 8 anos, né? E ela tá acostumada a gravar ela mesma e não um post. Enfim, nós fomos e eu tô aqui morrendo de rir porque eu fui editar agora, então tem horas assim que a gente vai saindo do quadro, depois a gente volta, sobe e desce, dá uma tremidinha. Mas enfim, eu decidi postar a entrevista exatamente como ela ficou para honrar o professor que se dispôs a falar comigo naquele horário e para honrar a ajuda dela também, que eu achei muito bonitinho ela se propor ajudar e ela ficou lá super séria, concentrada. Então é isso, assim, não tá esse primor de imagem, mas tá bem sincero e as informações que o Rodrigo fala no vídeo são muito bacanas. Espero que vocês gostem. Assistam porque tá muito bacana essa entrevista. Beijo, até semana que vem. Tá bom. Ó, esse dedinho aqui, ó, cuidado com esse. Tô aí? Tá. Então segura aí, hein? Vou começar. Já começou, Yara. Tá bom, Já apertei. Olá, você está no blog da Boa Gasta, eu sou Yara Maria e o post dessa semana vai ter uma entrevista super bacana com o Rodrigo Moreno, que é professor de natação aqui na academia que eu e a minha enteada frequentamos. Obrigada, Rodrigo, por participar aqui do nosso blog e trazer mais informações para os nossos leitores. Então eu vou começar essa entrevista perguntando para você qual que é a melhor idade para a criança entrar na natação. Não tem uma melhor idade, porque a criança, quando ela é gerada já dentro do útero da mãe, ela já está no ambiente aquático. Então, a partir do momento que ela sai do útero da mãe, já é um momento para ela continuar nesse ambiente. Então, já começar a fazer as atividades na piscina, já começar a fazer uma aula própria para bebês, os estímulos, tudo. Aquela criança, o bebê, ele tem até os 4 meses de idade, ele tem alguns reflexos dele que ele vai perdendo. Então, quanto mais você estimula o reflexo de preensão de dedo, de sucção do ato de mamar, de apneia, de prender a respiração ao submergir na piscina, então você estimulando ele vai só dar continuidade. A partir do momento que você não estimula, que ele começa, você não faz atividades dentro da piscina, ele começa a perder isso tudo. A partir dos 4 meses ele não tem mais reflexo nenhum. E aí, com o passar do tempo, você vai ter que reensinar tudo isso para ele. O ser humano já nasce com essa percepção com relação à água. Com todos os reflexos, porque o ambiente que ele está dentro do útero é totalmente aquático. Então ele está em respiração, é totalmente diferente, é feita pelo cordão umbilical da mãe. Então a criança ela fica totalmente em apneia, ela não tem. Até que quando a criança nasce, a primeira coisa que eles fazem é tirar justamente esse líquido do pulmão. Por isso que a criança chora. Pra respirar. Exato, é o primeiro ar que a criança respira. E eu quero saber que tipo de benefícios que a natação traz para as crianças e em fases diferentes da vida delas. Se tem alguma diferença ou não? Então, vão ter diferenças conforme ela vai crescendo e o acervo motor dela vai sendo expandido. Então, criança pequena, vai de 3 anos de idade, ela já começa a ter um acervo motor bem restrito, de correr, de caminhar, que na piscina começa a se tornar um pouco mais difícil, por causa da força que a água exerce sobre a criança. Então, o fato de andar, de correr, da locomoção dele, ele vai aumentando e vai adquirindo mais. Com o passar do tempo, vai crescendo, vai se tornando mais forte, vai criando uma resistência maior, e vai aprendendo outras atividades terrestres e transferindo para a água, ele só vai melhorando, vai aumentando esse acervo dele. Então ele tem a capacidade de exercer muito mais atividades e com um grau de satisfação muito maior. E com relação aos benefícios de saúde? Os benefícios da saúde seriam, por exemplo, da respiração, o fato dela exercer uma força muito grande para soltar o ar dentro da piscina,
que é muito diferente do que a gente faz no ambiente terrestre. Você não precisa exercer nenhuma força. Na piscina você precisa fazer uma certa força com ele, trabalho de diafragma, tudo. E com isso ele vai ganhando um condicionamento muito maior, por causa dessa força de respiração dele. O trabalho pulmonar, cardiorrespiratório, todo é trabalhado na piscina. Musculação, alongamento. Tá, a musculação, só no fato de as atividades que são feitas, é um trabalho já completo no corpo. Não seria um trabalho de musculação como a gente entende a musculação, por exemplo, numa sala de ginástica. Mas é um exercício, são exercícios. O mesmo fator dele, por exemplo, correr num parque, brincar na cambalhota, brincar com os amigos. É um trabalho físico, né? Um trabalho muscular. Que a criança vai fazendo fora e transfere para a água, e na água ela realiza também, então ela vai ganhando esse condicionamento. Eu quero saber como que o comprometimento dos pais com relação a essa atividade física atrapalha ou ajuda no rendimento da criança. Ele ajuda muito quando o pai incentiva a criança. Então, o pai pratica também, ou o pai sempre tem uma frequência muito mais assídua, ele vem, incentiva, mostra para a criança que aquilo é bom, que aquilo é legal, é prazeroso. E ele atrapalha a partir do momento que ele atrapalha assim, não é também um atrapalhar de propósito, mas às vezes quando o pai tem medo da piscina, e ele transfere esse medo para a criança. Então, algumas atividades que você vai fazer, que o pai tem medo, se ele transfere isso para a criança acaba tendo esse medo também. Então a gente conversa muito com os pais a respeito disso. De tudo que a gente vai fazer, sempre incentiva a criança. Por mais que ele tenha medo, incentiva a criança a fazer e venha também para perder esse medo. Já que o pai também tem que fazer a atividade e mostrar para o filho. Olha, eu também faço, porque o pai e a mãe são os exemplos da criança. Então, se o pai faz, o filho ele vai querer fazer porque ele quer ser igual ao pai, quer ser igual à mãe. Então ele atrapalha em algumas coisas, mas ele ajuda em outras. E também essa parte da frequência, de se comprometer com a frequência. Mostrar para a criança também essa responsabilidade, que tem que vir, tem que fazer, que tem os dias, tem os horários. Então para a criança isso vai criando uma rotina, ela vai vendo que ela tem que ter responsabilidades com tudo na vida. E é uma forma do esporte também trazer isso para a criança, mostrar para ela que ela tem essas responsabilidades, mesmo numa brincadeira que seria a aula de natação. Ela traz isso como uma responsabilidade. Não, eu tenho que ir para fazer a minha aula. Esse esporte tem alguma restrição específica ou não? Não, ele não tem uma restrição, mas tem alguns cuidados que devem ser tratados. Problemas respiratórios tem o incentivo assim, dos pediatras que eles façam, por conta do ambiente aquático já ser um ambiente aquecido e úmido. Então, para a respiração da criança é muito melhor, seria uma inalação natural, que a gente costuma falar popularmente, que é uma inalação natural. E tem algumas restrições, por exemplo, algumas crianças têm problema de ouvido, tem a famosa otite, as crianças, por algum motivo, têm o canal, uma má formação no canal, e a água entra e fica depositada lá, e aí gera a otite, que a água fica empoçada no canal, e ela provoca uma inflamaçãozinha. Aí nesse caso, a criança tem que ter uma série de cuidados, a mãe tem que saber isso também, né, na frequência com o pediatra, de falar com o pediatra, perguntar a respeito disso. E ter os cuidados normais, né, de pele, também de bactérias, por exemplo, frieiras, esse tipo de coisa. Então, que é um ambiente úmido, então ele prolifera muito mais. Tem que ter alguns cuidados. Tem que ter os cuidados, mas não uma restrição, não, né? Não é uma restrição. Crianças com tal patologia não pode. Qualquer uma. Qualquer uma. A não ser que o pediatra diga, ó, ele tem essa restrição, ele não pode fazer. Aí a gente tem que cumprir isso. E sempre também, né, lembrar que quando faz uma aula, sempre agasalhar a criança, porque essa mudança de temperatura do ambiente da piscina para um ambiente externo também geram outras coisas, uma sinusite, alguma coisa do tipo. A última pergunta é: existe algum momento em que essa recreação, que no primeiro momento vem como uma recreação, em que ela se torna um esporte? A partir do momento que a criança vai evoluindo, ela vai crescendo e a gente vê na criança, né, a vontade dos pais também de que a criança evolua mais. Então, a partir do momento que a gente começa a estipular que, por exemplo, numa recreação a gente ensina a criança não o nado crawl. A gente ensina, por exemplo, a fazer o braço do gigante.
nadar com o braço do gigante. Aí quando a gente começa a colocar as nomenclaturas, nado crawl, nado costas, nado peito, aquilo já vai se tornando uma parte esportiva. Então, não que a gente não possa ensinar essa parte esportiva de uma forma lúdica também, mas a partir do momento que você começa a ensinar os nados, corrigir, mostrar para a criança que ela tem que fazer daquele jeito, começa a cobrar resultados dela, aí você começa a levar ela para o lado do esporte. Já não tem mais do lado do lúdico, da brincadeira, de aprender pelas brincadeiras. Não, você vai aprender pela técnica. Então, você vai corrigir o braço, vai repetir, vai fazer de novo, até que saia o movimento desejado, o movimento certo, o movimento específico do nado. Você dá aula de natação há 8 anos e você acabou de fazer o seu TCC na sua pós-graduação em natação e esportes aquáticos. Isso. E o seu TCC foi sobre segurança. Exato. Você pode falar um pouquinho da sua pesquisa e como é que você decidiu abordar esse tema do TCC? Bom, a ideia, na verdade, surgiu por conta dos bebês, de incentivar os pais a colocarem os bebês antes na natação por conta disso, para a criança já começar a se habituar com isso. Como aqui na academia a gente realiza um trabalho de conversa com os pais, a gente tem reuniões mensais com os pais, eu comecei a perceber que os pais procuravam muito mais a natação como uma procura pela segurança do que para o esporte. Então os pais vinham e se perguntavam, mas por que você trouxe a criança para a natação? Ah não, porque segurança, porque em casa a gente tem piscina, no prédio a gente tem piscina, ou na casa do vô tem piscina, na chácara tem piscina, e a gente fica com um pouco de medo dele entrar e não saber o que fazer. Então a gente começou a procurar a natação pela segurança. Eu comecei a perceber a série de comentários e eu falei, eu acho que eu vou mudar o meu trabalho, ao invés dos bebês, vou expandir um pouco mais a idade e vamos ver o que acontece. E foi justamente isso. A maioria das pessoas que eu pesquisei, a grande maioria, 80% deles, procuravam a natação hoje em dia pela segurança que traria para eles. E não mais por um esporte, que antigamente era um status, assim, meu filho faz natação, meu filho participa de campeonatos, nada pelo clube e tal. Hoje não, hoje eles procuram mais por essa segurança do que pelo esporte, da criança praticar o esporte. Não que eles não procurem também pelo esporte, claro, mas o primeiro item que eles colocam é a segurança. E o esporte vem em segundo lugar. E você tem algum dado de porcentagem, por exemplo, de quantas crianças começam uma atividade com recreação por segurança, porque os pais optaram por motivo de segurança e depois viram a prática mesmo? A maioria deles, eles começam com a recreação e aí como eles veem o resultado da criança, vai se obtendo um resultado, eles começam a migrar para esse lado do esporte. Então começam a querer cobrar mais, o que pode fazer para ele nadar mais, o que ele pode fazer em casa também para nadar. E aí a gente começa, não, calma, vamos ver o que ele quer fazer, porque a gente não pode simplesmente acabar com a infância também. A criança quer brincar, então na aula a gente faz o que tem que fazer, ensina as correções, tudo. E em casa a gente deixa a criança brincar, porque ela, além de tudo, ela é criança, então ela tem que brincar. Então ela tem que gastar energia, tem que ir brincando também, né? Brincando também, porque começa a tornar uma coisa chata. Assim, na aula de natação a gente cobra tudo, em casa não tem a necessidade de cobrar, então deixa a criança brincar. Isso. Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui no blog. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam incentivar seus maridos, enteados, mamães e seus filhos a participarem de alguma atividade esportiva para o benefício deles. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.